Damos início hoje a uma série de lives sobre saúde mental, como parte das comemorações do centenário da Fundação Allan Kardec. As celebrações dos 100 anos da instituição prevê ainda a inauguração de um museu da saúde mental aqui em Franca e o lançamento de um livro sobre a história da Fundação Allan Kardec e os 100 anos de saúde mental. A live de hoje tem como tema o papel da terapia ocupacional na saúde mental. Aproveitamos este encontro de hoje para reverenciar esses profissionais, cujo Dia Mundial foi celebrado no último dia 19. Para conversar com a gente, convidamos a terapeuta ocupacional Renata Vites, que coordena o projeto de desenvolvimento humano da Fundação Allan Kardec, que são as oficinas Inspiração. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí, né, essa live de hoje. Eu gostaria de enfatizar aqui que é um prazer estar participando como, né, a primeira aí a abrir essa comemoração do centenário da Fundação. Para mim é um prazer. Prazer é nosso. Lembrando que quem está aqui acompanhando a gente pelo YouTube pode mandar também sua pergunta para a Renata pelo chat aí do YouTube. Renata, para começar, vamos falar um pouquinho do Janeiro Branco, que é este mês que a gente está vivendo agora, né? Na sua opinião, qual que é a importância de discutir a saúde mental, de reservar um mês inteiro para discutir a saúde mental? Sim, a saúde mental ela é essencial, né, para todos nós, né, os seres humanos, né? Sem a saúde mental em dia, a gente não consegue fazer nada praticamente, né? A gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue ter uma boa convivência, seja na família, seja com os amigos, né? A gente não consegue desenvolver as atividades, né, do dia a dia. Então, ela é essencial, né, a todas as atividades. Aqui, nós, terapeutas ocupacionais, chamamos de desempenho ocupacional, né? Sem a saúde mental em dia, a gente não consegue ter um desempenho ocupacional. E destacando esse mês, qual que é a importância para a gente poder desmistificar, porque há um preconceito grande ainda, né, que envolve a saúde mental. Desmistificar a necessidade de A tratamento? necessidade do tratamento mesmo, de tomar conta, né, de Sim, cuidar da sim. saúde mental. Eu falo um pouco que você tratar a saúde mental, a pessoa deve encarar como qualquer tratamento, né? A pessoa tem uma diabetes, por exemplo, ela tem que tratar para ela viver bem, né? Senão ela não vai ter uma qualidade de vida. Se ela tem uma pressão alta, ela tem que tratar a pressão alta, seja com medicamento, seja com alimentação, né? E a saúde mental ela não é diferente. Para você ter uma boa qualidade de vida, você precisa fazer o seu tratamento, né? Seja ele medicamentoso, terapêutico ocupacional, psicológico, enfim, né? Você tem que encarar isso como mais uma possibilidade para você ter qualidade de vida e não com um preconceito, né? Tanto é que as pessoas que passam pelo tratamento e ficam bem agradecem muito, né, a essa possibilidade, mas de fato ainda existe muito estigma, né, em relação ao tratamento psiquiátrico. Certo. Como eu disse na abertura, na semana passada, mais especificamente no dia 19 de janeiro, a gente comemorou o Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional. Qual que é o tipo de papel que este profissional desempenha dentro da terapia da saúde mental e o que é em si a terapia ocupacional e sua importância num tratamento? Sim. A terapia ocupacional, ela tem como recurso terapêutico as atividades, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele vai avaliar essa pessoa, né, que está vindo para o tratamento, né? E após a avaliação, ele vai indicar as atividades necessárias para o bem-estar dele. No caso aqui da Fundação, a gente trabalha com adultos, né? Então, quais são os papéis ocupacionais que um adulto tem, né? O que faz parte do desempenho ocupacional de uma pessoa adulta? O trabalho, né? Que é uma atividade, seja ele remunerado ou não, né? Porque quem às vezes é dona de casa fala assim, não, mas eu trabalho muito e não ganho. Então, o trabalho,
né? As atividades de lazer, que elas são essenciais ao ser humano, né? E as atividades que a gente chama de autocuidado, que é a pessoa conseguir se gerir sozinha, né? Ela conseguir, desde que seja tomar um banho, fazer uma comida, né? Enfim, todas as atividades que a pessoa se cuide. E a terapia e os terapeutas ocupacionais hoje são figuras praticamente onipresentes no serviço de apoio à saúde mental, né? E como você avalia essa presença? Sim, nós somos essenciais, né, no serviço de saúde mental. Como eu disse, a gente trabalha com atividade, né, a gente trabalha com o fazer humano, né? E como eu disse lá no início, se você não está bem, né, se a saúde mental não está legal, você não consegue fazer, né, você não consegue produzir. Seja em casa, seja, né, nas relações interpessoais. Então, o terapeuta ocupacional, ele entra para estar revendo isso e tratando todos esses pontos que a pessoa possa ser reinserida socialmente, né? Conseguindo fazer suas atividades de forma mais próxima do que ela fazia antes da doença, ou mesmo do que é aí, né, comum. E a gente pode falar que a terapia ocupacional trabalha a pessoa consigo mesma, a pessoa com a sociedade, com os outros e com o universo onde ela vive. Sim, sim, é essencial. Ninguém vive sozinho, né? Primeiro de tudo, a pessoa ela só é a partir do outro, né? Então as relações interpessoais elas são muito importantes, né? Tratar a pessoa e a pessoa em relação com o mundo, né? Sim. Hoje, especificamente sobre a Fundação Allan Kardec, ela atua praticamente em todas as frentes da saúde mental, né? Tem o Hospital Allan Kardec, tem o Hospital Dia, tem os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossocial, tem ainda as oficinas de inspiração, que é o Programa de Desenvolvimento Humano da Fundação. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância da terapia ocupacional em cada um destes tipos de atendimento. Sim, sim. De uma forma geral, em todos os serviços, né, que é o objetivo da terapia ocupacional? É proporcionar uma melhora da qualidade de vida para essas pessoas, melhora da autoestima, uma organização psíquica, né, e a reinserção social. E cada equipamento deste tem necessidades que a gente chama de específicas, né? No caso da hospitalização, por exemplo, o terapeuta ocupacional ele vai contribuir na adaptação dessa pessoa à internação, ele auxilia também no diagnóstico, né? Ele organiza também, né, essa pessoa através das atividades expressivas, né, que a pessoa chega aqui muito desorganizada. Eu falo que ninguém interna porque quer, seja num hospital geral ou num hospital psiquiátrico, né, ninguém interna porque quer, a pessoa ela só interna porque ela está desorganizada psiquicamente, né? Então, o terapeuta ocupacional, através das atividades de orientação, ele vai organizar, né, a parte psíquica dessa pessoa, né, vai contribuir, né, para isso. No hospital dia, também o que a gente pode frisar aqui são as atividades que a gente chama de pré-profissionalizantes, né, que são as oficinas, que nós temos aqui oficinas pré-profissionalizantes, aí a reinserção social, né. No caso do CAPS, nós temos aí muito voltado à reinserção social também, né? A diminuição, a prevenção, na verdade, né? De internações, né? Que o pessoal do CAPS foca muito nisso, né? Na prevenção das internações. E no caso das oficinas de inspiração, né? São atividades de trabalho, né? Ele é um projeto de inclusão social pelo trabalho, onde a gente tem um espaço alternativo de trabalho. Certo.
Pelo que você falou aí, há uma diferença no tipo de atividade oferecida pela terapia ocupacional a um paciente que está hospitalizado e uma pessoa que é atendida pelo CAPS, por exemplo. Quais são essas diferenças? Sim. Algumas atividades vão ser muito similares, mas as atividades que mais diferenciam, assim, para o público entender melhor, por exemplo, numa internação, a pessoa chega mais desorganizada, né, psiquicamente. Então, atividades expressivas auxiliam muito na organização, né? Atividades dirigidas também. Já no CAPS, ele é bastante voltado para as oficinas, né? Oficinas de memória, oficinas de culinária, né? Dentre outras. Certo. E as oficinas de inspiração são só vida, né? Você passa lá seu dia e se dedica lá. Como é a sua relação com os oficineiros? Qual que é a sua história com as oficinas de inspiração? Sim, as oficinas de inspiração, elas foram criadas em 2018, né, setembro de 2018. Eu estou lá desde o início, né, eu fui uma das pessoas que contribuiu, né, para escrever o projeto, né. Então, de fato, hoje é a minha vida, literalmente, né, e eu fico muito lisonjeada de estar fazendo parte desse momento aqui da fundação, né, e está podendo proporcionar uma atividade de reinserção social tão importante como o trabalho para essas pessoas. Lá tem as oficinas de costura em couro, a oficina de agricultura e a de reciclagem de eletrônicos, né. E aí tá por vir aí a oficina de culinária também, né. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é o dia a dia, qual que é a realidade de cada uma dessas oficinas? As oficinas, de um modo geral, né? As pessoas chegam aqui às 8, vão embora às 16, né? Elas têm 1 hora de almoço, né? Como um trabalho qualquer, né? Tem aí 1 hora de descanso, né? Eles chegando, eles assinam o livro de ponto, na hora que vai embora também assinam o livro de ponto, né? O projeto ele contempla 10 oficinas, né? Como você diz, nós já temos 3 em funcionamento, né? No caso, a oficina de reciclagem de eletrônicos, como que ela funciona? A gente recebe os equipamentos, né, da população, os equipamentos eletrônicos que a pessoa não utiliza mais. Chega aqui, é realizado o teste com esses equipamentos. Os equipamentos que estão em possibilidade de uso, eles são revendidos. Os que não estão em possibilidade de uso, eles são desmontados e são separados as placas. Essas placas, elas contêm metais nobres, né? Então, a gente revende para uma multinacional essas placas. E daí gera renda para essas pessoas, tá? A oficina de costura manual em calçados e acessórios, ela foi iniciada com um curso de costura manual lá no Senai, em parceria com o Senai. Tá? Eles fizeram um curso. Depois nós montamos a oficina. Então a gente tem o que a gente chama lá de terceirização solidária. A gente tem uma fábrica onde a gente costura os sapatos para essa fábrica e aí depois manda para a fábrica de volta. Inclusive, se algum, né, fabricante de calçados estiver aí, né, assistindo, por favor, né, venham ser nossos parceiros. E também eles fazem, a gente recebe muita doação de retalhos de couro. Então, eles fazem peças artesanais com esses retalhos. Fazem bolsa, carteira, porta-níquel, né, várias peças artesanais e a gente vende, né, também essas peças, tá? A gente vende aqui na fundação e a gente também tem uma estante itinerante, onde a gente deixa essa estante, em alguns lugares ficou um pouco parada por causa da pandemia, agora a gente está retomando, tá? Então, a gente deixa essa estante num local que tem maior fluxo de pessoas e todas as peças têm preço. Então, a pessoa pega, vê o preço e deposita o dinheiro numa caixinha que fica na lateral, tá? Nós temos também a oficina agrícola,
onde a gente produz somente alimentos orgânicos, né? Hortaliças orgânicas. E a gente vende também aqui na porta da fundação, né? E a gente também aceita encomendas. Para quem quiser aí entrar em contato, posso deixar o telefone já? Por favor. Pode ligar, né, no 9969-0648, tá? Que aí esse telefone é para encomendar as Isso. hortaliças. Quem quiser uma parceria, às vezes tem um restaurante, né? Quiser nossos produtos, são produtos de muita qualidade, orgânicos, e num preço justo, tá? E a agora... população em geral é só ir aí em frente ao Allan Kardec. Isso, todos os dias no período da manhã, após as 9h30. Certo. E também agora nós vamos dar início em breve à oficina de culinária, né? A gente já tem um espaço, né? Agora nós estamos só aguardando uma readequação desse espaço, né? Nas normas da vigilância sanitária, para a gente começar com essa oficina também. E já tem uma projeção de quantas pessoas serão atendidas nessa nova oficina? Nessa nova oficina, de 15 a 20 pessoas. E hoje são quantas nas 3 que já existem? Hoje, nas 3, em virtude da pandemia, a gente recomeçou, né, a retomar 100% das oficinas agora no mês de outubro, né? Então, nós estamos, aos poucos, reintegrando todos. Então, hoje a gente está com 38, 40 pessoas. E para essas pessoas serem atendidas pelo Inspiração, é preciso vir indicada por algum serviço de saúde? Como funciona? Elas precisam trazer um encaminhamento, né? A gente agenda uma triagem, e essa triagem ela é feita através de um encaminhamento, seja da rede pública ou da rede privada. Elas têm que necessariamente estar fazendo um acompanhamento psiquiátrico, né? Porque o acompanhamento ele é muito importante. É importante o trabalho, mas o acompanhamento, seja médico, psíquico, também é muito importante, tá? Então, ele vem com esse encaminhamento, a gente agenda a avaliação, né? No encaminhamento tem um breve histórico, né, da doença da pessoa e o CID, e aí nós vamos, se ele for elegível, a gente vai estar inserindo a pessoa em uma das oficinas. A oficina, é claro, que ela sentir mais à vontade para estar participando, né? A pessoa tem que ter uma certa compatibilidade com a atividade, né? Tem que querer participar, senão também não tem sentido, né? Certo. Só reforçando para quem está acompanhando a gente, que pode mandar sua pergunta aí pelo chat do YouTube, que a Renata vai responder ao final aqui, tá? Ô, Renato, só reforçando sobre as oficinas, como que as pessoas podem colaborar com a oficina de eletrônicos? A agrícola, você já disse que vende aí os produtos, e tem também os produtos do corte, costura em couro, né? Sim. Bem, na oficina de reciclagem, você aí que tem qualquer aparelho eletrônico que não está funcionando, né? Seja porque estragou, que a gente pega, muitas pessoas mandam mensagem perguntando: ah, tá estragado, pega, a gente recebe os equipamentos estragados, tá, gente? E também os aparelhos que estão em funcionamento, às vezes tem alguns aparelhos que a pessoa não usa mais, a gente também recebe, né? Todos esses aparelhos podem deixar aqui na recepção da fundação, né, na rua José Marques Garcia, 675, ou diretamente na oficina, né, em horário comercial, né, que é esse horário das 8 às 4, e a gente para das 11h30 ao 12h30, né, para o almoço. É ali na Capitão Anselmo, antes do número 1140, né, aqui nessa rua lateral à fundação. É um portão de estacionamento grande que tem ali, a pessoa pode entrar, tá? A oficina de couro, como eu disse, né, os empresários aí que tiverem interesse, e também as pessoas que quiserem, né, doar couro aqui pra gente transformar esse couro em belas peças artesanais, tá? E mesmo as pessoas que tiverem interesse em estar contribuindo para a venda, né? Em estar recebendo a nossa estante itinerante, por favor, entre em contato comigo, que vai ser um prazer estar fazendo essa parceria.
né? E a oficina agrícola, falei um pouco aí para vocês, aqui na porta da fundação. Certo. E eu já ouvi de vocês histórias, assim, fantásticas de oficineiros. Qual você tem alguma, assim, que mais te marcou, que você podia contar pra gente? São tantas histórias, né, que a gente fica até assim, né, é muito emocionante e gratificante ouvir, né? Tem uma vez um oficineiro que era da reciclagem de eletrônicos até, ele comprou um notebook, né, que eles recuperaram esse notebook lá, né, eles fizeram como que chama quando faz quando você conserta o notebook lá, eu esqueci agora o nome, enfim, mas eles tiraram todos os dados possíveis e refizeram lá, deixaram o notebook em pleno funcionamento. E ele Formatar, comprou, não é isso? formatar, obrigada. Eles formataram. E ele comprou e levou para a irmã de presente. A irmã fazia uma faculdade e estava precisando muito do notebook, né? A mãe me ligou para mim, Renata. Falou assim: Renata, olha, eu queria te agradecer muito esse notebook, né? Porque foi essencial para a faculdade da minha filha, né? Eu, pasma, né? Falei para ela, falei assim: olha, se você tem que agradecer alguém, você tem que agradecer o fulano. Falei o nome, né? Do oficineiro, porque foi ele, com o trabalho dele, né? Que conquistou esse notebook para sua filha e para a família de vocês, né? Então, assim, isso mostra o tanto que às vezes eles são desacreditados na família, né? A própria família, né? Né? Vem agradecer a mim e não a própria pessoa que comprou com o trabalho dele, né? Qualquer outra pessoa a gente ia agradecer para a pessoa mesmo, né? Se sou eu que levo um presente para minha irmã, né? Ela vai agradecer a mim, né? Sim. Mas são histórias, né? E agora vamos falando especificamente dos 100 anos da Fundação Allan Kardec. Qual que é a sua história dentro? O que representa essa fundação na sua vida profissional e particular também, né? Porque é Sim. difícil dissociar uma da outra. Sim, com certeza. Bem, eu trabalho aqui praticamente desde que eu formei, foi meu primeiro emprego, né? Eu nunca tinha trabalhado na minha vida, então foi meu primeiro emprego, seja na área de terapia ocupacional, um emprego na vida também, né? Eu me formei em janeiro de 2003 e comecei a trabalhar aqui em maio, né, de 2003. Eu me formei em Campinas, né, na PUC de Campinas, e vim para Franca para cobrir uma licença maternidade inicialmente, né? Eu cobri essa licença maternidade e, graças a Deus, eles gostaram, né? E eu fiquei, né? Fiquei como terapeuta ocupacional um bom tempo, né? Depois eu fui coordenadora do setor de terapia ocupacional, né? E hoje eu estou na coordenação desse projeto maravilhoso que é a Oficinas Inspiração. E eu sou muito grata à Fundação, é o que você falou, não dá para dividir o pessoal do profissional, né? Então, me fez crescer muito profissionalmente, mas especialmente muito pessoalmente também. E qual que é, para a gente terminar aqui, aí a gente já vai para as perguntas dos internautas, qual que é a história da terapia ocupacional dentro da Fundação Allan Kardec de Franca e dentro, lógico, da história da saúde mental? Sim. A terapia ocupacional, ela teve início nos Estados Unidos, né, no início do século XX, né, no pós-guerra, né, nos traumatizados pós-guerra, tanto na parte de reabilitação física, quanto também nos traumatizados mentalmente, né, falando, né. No Brasil, ela teve início no ano de 59, né, 1959. Na fundação, especificamente, eu fui atrás, né, de saber quem foram aí, né, as primeiras terapeutas ocupacionais aqui. E o que eu tive até então de informação, que eu acho que agora é uma coisa legal para a gente pesquisar, foi no ano de 92, né? Eu até conversei com ela hoje, né, pelo Instagram, né? Algumas pessoas foram me falando e eu fui buscando, né?
conversei com ela hoje pelo Instagram e ela me falou que ela acredita que ela tenha sido assim, porque existia um setor aqui de terapia ocupacional, mas não tinha terapeuta ocupacional. Né? Então, entrou ela e depois ela trouxe mais 4 terapeutas ocupacionais para estar formando esse setor, né? Que de fato, de terapia ocupacional, né? Que hoje tem, então, 30 anos. Depois eu vou ver direitinho, eu deixo as informações às vezes no site, né? Porque é algo assim que a gente tem que pesquisar a parte física, né? Porque não tem isso, né, em computador, em dados de computador. É um trabalho de buscar a fundo mesmo. Bom, aqui no chat do YouTube, a Cristina Xavier fala boa noite e ela está perguntando, Renata, como ela faz para adquirir os produtos da horta. Você... Cristina, como eu disse, aqui a gente vende os nossos produtos aqui na porta da fundação, é bem ao lado da recepção, tá? Aqui na rua José Marques Garcia. De manhã, eles ficam ali, os próprios oficineiros que vendem, tá? Os produtos, eles ficam ali das 9h30 às 15 para as 11 e depois eles voltam às 13 e fica até às 14h30, tá? Qualquer dúvida que você tiver, quer encomendar alguma hortaliça, pode entrar em contato pelo WhatsApp, através do número, anota aí, 999690648. A segunda não é uma pergunta, é um elogio. Ela foi a Mônica Yumi Sasaki. Sim. Ela fala para você, Renata, parabéns pelo trabalho nas oficinas, em especial ao desenvolvido na horta, que conheço e sei da qualidade dos produtos. Que bom, posso falar um pouco da Mônica? Pode, sim. A Mônica é uma parceira, né, uma parceiraça nossa na oficina agrícola. Eles vieram aqui conhecer. Ela é a representante de um site, chama Faz a Feira, onde são vendidos somente produtos orgânicos, né? E aí nós tivemos a possibilidade, através do Daniel Pop, aqui da diretoria, de entrar em contato com a Mônica, né? E hoje a gente revende os nossos produtos, né, com o grupo deles, que é um super prazer, e a gente está adorando essa parceria. Obrigada. Renata, então a gente vai finalizando por aqui. Quero te agradecer imensamente, muito obrigado. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam nessa noite. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Bem, gente, a Fundação Allan Kardec espera vocês todos de novo nas próximas lives. Até novembro, quando a Fundação faz 100 anos, a gente terá mais encontros aqui e a gente vai divulgando pelas redes sociais da Fundação. E lembrando também que a gente espera vocês no lançamento do livro e na inauguração do museu. Será um ano com muitas comemorações e é uma história que merece, né? São 100 anos da Fundação Espírita Allan Kardec de Franca. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.